Olá, pessoal. Mariana Salomão, Master Coach de Alta Performance. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre algo muito especial. Algo que tocou no meu coração, que hoje eu comecei a agradecer. Talvez você esteja vivendo um dos piores momentos da sua vida. Talvez você esteja vivendo problemas tão grandes, internos, externos, que nem você sabe lidar. Talvez você esteja dormindo e acordando com uma angústia que você não sabe nem de onde vem. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde ou um problema financeiro que você simplesmente não sabe como sair dele. E eu tava pensando hoje no que falar. Meu tema hoje programado era outro, eu ia falar sobre prioridades, mas eu resolvi falar sobre a relatividade do tamanho dos nossos problemas, do que muda a nossa perspectiva em relação ao tamanho dos nossos problemas. Julho, agosto e setembro são meses extremamente especiais para mim, porque são marcos de vida que eu tive na minha vida e que todos os anos me remetem ao problema que eu tô vivendo no ano, né, naquele ano. Para quem não sabe da minha história, eu vou dividir um pouco com vocês, porque talvez inspire você a entender o poder da superação e o poder da cura do tempo e o poder da nossa autocura, do nosso desenvolvimento interno. Quem tiver aí online e puder falar pra mim se tá ouvindo bem, porque eu tô com um pouquinho de sinal aqui e eu não sei se vocês estão me ouvindo bem daí. Mas eu vou continuar falando até vocês me responderem aí. Pra quem não sabe, em setembro vão fazer 17 anos que eu fui diagnosticada com tumor cerebral. E esse tumor veio do nada pra coisa nenhuma. E ai, que bom que vocês estão ouvindo. E esse tumor, eu tinha 21 anos, eu fui diagnosticado, foi um achado de exame. E o médico falou pra mim, você tem 5% de chance de sobreviver. Se você sobreviver, você vai ficar cega e sem um raciocínio lógico. E 17 anos depois, eu tô aqui. Hoje eu leciono, dou aulas em MBA, eu tô aqui ensinando pra vocês. Mas naquele momento, parecia o fim pra mim. Né? E eu que já tinha tentado tirar minha própria vida, que vivia uma depressão de adolescente, todas as coisas mudaram de figura. E 17 anos depois, eu sou uma mulher muito mais forte, eu tenho o privilégio de poder contar essa história. Mas naquele momento, parecia o fim pra mim. Um ano depois, eu nem lembrava que aquilo tinha acontecido. Sim, fiquei carequinha. Sim, perdi a memória por um tempo. Sim, foi difícil acompanhar a faculdade, eu tava no 2º ano de faculdade. Parecia realmente que era o fim. Mas 17 anos depois, eu tô aqui pra contar a história pra vocês. Em julho, em agosto, há 6 anos atrás, exatos 6 anos atrás, exatamente nessa data, eu tava saindo do hospital. Eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. E eu não tenho a tireoide, né? E foi muito assustador, porque você ouve a palavra câncer e é extremamente assustador. E, de novo, o mundo tinha acabado pra mim. E eu falei, meu Deus, de novo comigo, mais isso, e passa por radioterapia, e passa por todo um processo pós-cirúrgico, pelo medo, né, pelo cansaço emocional, pelos anseios, pela preocupação com a família. E você fala, caramba, é o fim pra mim. Mais um problema que não tá nas minhas mãos, como é que eu vou resolver? E você para de olhar para todo o resto de bom que existe na sua vida. Você vive somente em função daquele problema. Já aconteceu com você? Está acontecendo com você? E olha aí, 6 anos depois, eu tô aqui, linda, feliz, alegre, ou linda por minha conta, a gente tem que se achar mesmo. Contando pra vocês que aquilo que parecia o fim pra mim naquele momento era só o começo de uma nova história. 6 anos depois. Há 4 anos, exatamente em julho de 4 anos atrás, eu tinha muita dor na coluna. E viver com dor, gente, pra quem tem dor na coluna, sabe o problema que é, sabe a sufoco que é. E há 4 anos atrás, eu, mesmo tratando com fisioterapia e tudo, eu tava saindo da acupuntura, uma dor muito forte veio nas minhas costas, eu tava abrindo o carro, era noite, e de repente eu desmaiei de dor, eu perdi completamente a força das pernas e eu caí dura, no meio da rua, na frente da minha clínica de acupuntura, o Dr. Maurício, maravilhoso, depois ele vai assistir, que ele tá sempre por aqui, me viu pelas câmeras de segurança, me socorreu, eu consegui ligar pro meu ex-marido, e eu fui ali meio que toda torta no carro e descobri que tive uma hérnia que comprimiu a medula. E o Dr. Rafael Barreto, um grande anjo na minha vida também, junto com outros médicos, me deram a dúvida se eu voltaria a andar. E de novo, ali era o fim pra mim. Não existia problema maior. Tudo aquilo que eu tava vivendo, tudo aquilo que eu tinha na minha vida, fica tão pequenininho quando você tem um problema que não dá pra resolver. Mas olha aí, 4 anos depois,
Tô aqui sapateando. Quem me conhece sabe que eu sou daquelas que fica 12 horas em pé em festa. Que passa mais de 8 horas dando aula por dia, às vezes por 8 dias seguidos. Que palestra para milhares de pessoas em pé, de salto. Que corre na esteira, que continua fazendo exercícios, mas naquele momento parecia o fim para mim. Eu tô te contando essas histórias não para mostrar o poder da minha força, mas para mostrar a relatividade entre o problema que você tá vivendo hoje e o tempo, né? E o tempo que as coisas levam às vezes para te curar, o tempo que as coisas levam para te fortalecer, para te desenvolver, para fazer de você alguém melhor, alguém mais especial. Experiências que se eu não tivesse vivido, que pareciam um fim para mim, não fariam nem eu ter o trabalho que eu tenho hoje. Eu fiquei 15 anos no mundo corporativo e eu decidi abrir mão de um cargo executivo, que eu tinha alcançado meu sonho com carro, bônus e tudo, para viver de inspirar pessoas, exatamente pelas dores e pelos fins que eu passei. Então será que isso que você está pensando que é o seu fim, não é o seu novo começo? Será que tudo isso que você está enfrentando hoje, que você está achando que é o fim, não é um começo de um renovo de uma nova história para sua vida? Né? História para se inspirar, é isso, Rô. O Bruno, meu amor, tá aí. Mirella, não é no nosso tempo, a gente precisa continuar lutando. Vocês acham que eu não senti medo? Quando o médico falou, você tem 5% de chance de sobreviver, e se você sobreviver, você vai ficar cego sem um raciocínio lógico? É óbvio que eu tive medo. É óbvio que eu perdi as esperanças e eu tive que crer contra a esperança. Né? Isso sim é uma força que vem da gente e que eu tô te inspirando aqui a buscar essa força dentro de você. Às vezes parece o fim, mas não é. Os fins de ciclo, os fins de história, eles são apenas oportunidades de você reiniciar. Para quem já passou por separações amorosas, não parece que é o fim? Que a dor te dilacera por dentro. Eu passei por um divórcio depois de 15 anos de relacionamento. E naquele momento parecia que toda a minha família, que tudo aquilo que eu tinha construído como sonho tinha acabado. Tinha acabado sim, naquele modelo. Hoje, eu e meu ex-marido somos melhores amigos e a gente iniciou uma nova história, uma nova jornada, uma nova forma de família, uma nova forma de vida que naquele momento do fim eu achei que não seria possível. Mas hoje eu tô aqui 2 anos depois do meu divórcio, feliz e contente, já quebrei a cara um monte de outras vezes. Depois do grande amor da minha vida, eu achei que eu ia ter perdido, né? De ter acabado. Às vezes as histórias mudam de modelo, mas elas não são o fim para você. Talvez o desemprego, talvez a falta de clientes que você tá enfrentando hoje, seja aquela vaquinha que você tem que empurrar pro brejo, né? O ano passado, em outubro do ano passado, meu ex-namorado passou por uma grande infecção. Quem acompanhou a história aí sabe. Foram dias de luta, em coma, sem saber se ele viveria. E eu parei toda a minha vida por quase 6 meses para cuidar dele, né? Era prioridade para mim naquele momento. E várias vezes eu achei que era o fim. E hoje, mesmo ele tendo amputado parte dos pés, tá aí vivendo uma nova vida. De novo, não estamos mais juntos. O que eu achei que era o fim, na verdade, é um novo começo. Um novo começo da minha vida. Tive que ressignificar toda a minha vida, entender tudo aquilo que eu vivi nos últimos meses e sair mais forte, mais confiante, com mais aprendizado sobre mim mesma, sobre as outras pessoas. O importante que eu acho, se você tá vivendo uma história de fim, assim como várias das minhas histórias de fim que eu contei pra você, primeira coisa, acreditar em você. Eu acho que o grande segredo para eu ultrapassar tudo isso foi que eu só sabia que ia dar certo. Sabe aquela certeza? Eu só sabia. Eu só acreditei que eu tinha forças para fazer aquilo acontecer de uma forma ou de outra. Mesmo com coisas que eu não tinha controle, como saúde, por exemplo. Eu só confiei, eu só sabia. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é viver com otimismo. Porque ainda que seja o fim, ainda que sejam só mais alguns dias, ainda que você não tenha expectativa nem esperança, não é o fim para você, né? Viva com otimismo, com alegria, busque alegria dentro de você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Será que você não tá deixando de acreditar em você e deixando de acreditar na alegria que existe dentro de você? Tá se deixando dominar pela tristeza, pelo medo, pelos anseios, né, pelo aquilo que está fora do seu controle? Simplesmente controle aquilo que você pode controlar. O seu estado emocional, a sua alegria, a sua fé e a sua confiança. E a sua experiência. Ô, Mi, gratidão, querida. Precisamos bater um papo, né? Eu acho que além de só saber e ter essa confiança, e esse otimismo e essa alegria,
eu fiz aquilo que dava pra eu fazer. Então, quando você tá numa situação muito difícil, tem pequenas coisas que estão no seu controle. De repente, cuidar de você, ouvir uma música, se inspirar em pessoas, conversar com amigos, pôr pra fora, buscar uma ajuda em uma terapia, buscar uma ajuda num coaching pra te ajudar a acelerar os seus resultados, a sair dessa mesmice. Tudo isso são... Ler um livro, né? Tudo isso são coisas que você pode fazer por você. Liberar perdão. Liberar perdão por você mesma. Você fez o melhor que você pôde. Se você foi largada, abandonada, traída, magoada, você fez o melhor que você pôde. Libere perdão por si mesmo. Você não é um trouxa, um idiota. Você fez o melhor que você pôde. E o outro também fez o melhor que ele pôde nos recursos que ele tinha. Ninguém dá o que não tem. Essa que é a verdade. Talvez você estivesse esperando demais de quem não tinha nada pra te oferecer. E aí, perdão, libera, põe pra fora a sua bondade, a sua alegria e vida que segue. Dói pra cacete, dói demais. Várias experiências. Você sofreu uma dor de um pós-operatório, dói. Você recebeu uma notícia de alguém que você ama e não tá bem de saúde, dói demais. Você não ser valorizada por quem você ama, dói mais ainda, né? Você descobrir que foi traído, dói demais. E eu tô te falando de todas as experiências que eu sei que dói porque eu passei. Mas eu também tô aqui pra te falar que você é capaz de superar todas essas coisas. Porque você já nasceu com potencial dentro de você infinito pra superar todas essas coisas. Quando você recebe uma experiência da sua vida, acredite, é porque você tá pronto pra ela. E porque você precisa passar por ela. Então, ao invés de ficar questionando o universo do por que eu tô passando por isso, que tal se você questionasse o que eu preciso aprender com isso pra superar? Será que essa falta de clientes, essa falta de perspectiva, essa falta de propósito que você tá, o que será que você tá precisando aprender? Onde será que você tá precisando olhar dentro de você que você não tá olhando? Que você, de repente, se deixou distrair por coisas externas à sua vida. Que você se deixou levar por uma vida que não era sua, não era a que Deus tinha pra você naquele momento. Mas você é teimoso, cabeça dura, você fica. Você tá vendo todos os sinais lá e fica. Será que você não tá fazendo isso com você? Será que você não tá deixando de entender um propósito maior que existe pra sua vida? Desapega, deixa aí quem não quer ficar. Deixa aí aquilo que não é mais pra você. Se apega na sua fé, no seu otimismo, na sua confiança de que você é capaz de resolver todas as coisas. Pode levar um tempo, sim, né? Para cada uma das experiências que eu contei, eu tive um tempo diferente. O meu tempo não é igual ao seu. Do tumor cerebral, eu juro por Deus, eu acho que um mês depois eu já tava na balada. Porque eu falei, meu Deus, eu tenho uma nova chance, agora eu vou viver tudo. Para o desespero da minha mamãe, coitada. Eu cheia de ponto na cabeça, careca, saindo pro rolê pra me divertir. Demorou um tempo pra eu significar as coisas de uma maneira diferente, né? Mas 6 meses depois eu já conseguia fazer uma esteirinha, eu conseguia andar melhor, porque sequelas vieram e demorou pra eu entender. No câncer da tireoide, o pós-operatório foi horrível, porque você fica sem o remédio, você tem o medo e tudo. Que bom, é isso aí, pra frente que se anda. Então, assim, existe um tempo pra maturação. Doía, né? Falta de hormônio me deixava pra baixo. Levou um tempo. Eu não conseguia trabalhar e ser a pessoa quem eu era antes. Eu ainda estava impactada emocionalmente com tudo que eu vivi. Levou um tempo para eu reajustar as coisas, para eu entender o que eu precisava aprender. Ou você acha que eu me divorciei e fiquei bem? Tem a fase de fuga, tive a fase de fuga. Tive 2 anos aí praticamente da minha vida parado que eu estava em um processo de fuga e não percebi. Comecei a sair demais, tudo excesso, tudo em excesso. Talvez é um processo de fuga. Existe um tempo de maturação, existe um tempo de maturidade para você perdoar, para você liberar perdão, para você se entender, para você entender que você não é mais aquela criança ferida da sua infância que estava rejeitada e abandonada. Que você tem sim aquela criança ferida, mas que você hoje é um ser adulto, com muito mais recursos e potencial para lidar com aquilo. Então cuidado, que às vezes o que está gritando aí dentro de você é a sua criança ferida. Acolhe ela, dá carinho para ela, dá amor pra ela e fala assim, vai ficar tudo bem. Porque agora nós somos adultos. Você tem uma adulta pra cuidar de você. Você tem um adulto pra cuidar de você. Você tem alguém já muito mais pronto, com muito mais experiência, com muito mais competência, né? Com muito mais desenvolvimento emocional pra cuidar dessa dificuldade que você tá vivendo. Bom, hoje eu me expus bastante da minha história. Mas assim, a cada história que eu conto, ó, eu tô toda arrepiada. Quando eu arrepio assim, eu sei que é
o universo me usando o dom da palavra através de mim. Eu fico muito honrada por isso, porque é para isso que eu vim pro mundo. Nunca imaginei que as histórias de dor e de fim seriam o meu grande propósito de vida. Na hora parecia o fim, de verdade. Eu tinha pena de mim mesma, eu tinha dó de mim, eu tinha vergonha das coisas que eu passei. Demorou muito para nas palestras eu me soltar de verdade, contar com detalhes algumas coisas, porque é bastante exposição. Mas hoje eu senti de dividir com vocês mais do que eu jamais dividi antes. Porque eu tenho certeza que quem tá aqui precisava ouvir algumas coisas. Você não tá aqui por acaso. Para você parar aí esses minutinhos e ouvir o que eu tenho para falar é porque você tava precisando. O universo te mandou aqui. Então vai ficar gravado, eu vou deixar no meu feed. Então eu espero que você envie para algumas pessoas que estejam precisando entender do grande potencial que tem, que estão precisando ter mais paciência com seus sentimentos, acolher sua dor, acolher seu sentimento. Eu também não tô num momento fácil, mas ainda não tô pronta para falar sobre ele. Em algum momento eu falo sobre o que eu tô vivendo também. Mas é aquela Mari que eu resgato. Aquela Mari que passou por tudo isso que eu contei. Porque é ela que tem os recursos para que eu passe por essa fase e saia muito melhor do que eu entrei. O importante não é o problema em si, mas é a perspectiva que você tá dando do problema. É como você tá olhando para ele. Tenha paciência. O tempo cura todas as coisas, eu te falei. O tumor cerebral faz 17 anos, a hérnia na coluna faz 4, a câncer na tireoide fazem 6, o meu divórcio fazem 2, a minha separação do namoro fazem 2 semanas. E assim vamos, gente. O tempo cura todas as coisas. Todas as coisas. Então que você tenha tempo, paciência, maturidade. Vive sua dor, não foge da dor, não. Tudo que você joga pra debaixo do tapete fica lá ainda sujo e daqui a pouco começa a apodrecer. Então acolhe seus sentimentos, entenda que o sofrimento também faz parte da cura. Passar por isso e acolher isso que você está sentindo também faz parte da cura. Aprenda a ter gratidão e honrar os seus problemas. Se esse vídeo fez sentido para sua vida, assista ele mais uma vez e envia para algumas pessoas que estão precisando ouvir tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por compartilhar a história por vocês. Me sinto muito honrada de ter vocês aqui. Espero que tenha valido a pena esses minutos e vai ficar lá no meu feed. Para quando você se sentir com medo, se sentir travado, sentir que fala, meu Deus, é o fim pra mim, eu vou lembrar da Mari. Deixa eu lá assistir o videozinho de novo. Vou colocar no meu YouTube também, para que possa inspirar mais pessoas. Um beijo imenso pra vocês, uma excelente tarde e gratidão mais uma vez.